e abençoar nossas vidas. Então, eu creio que o Senhor quer nos ministrar muito nesse dia. Feche seus olhos onde você está. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença nessa reunião essa noite. O Senhor já está aqui, a sua presença já está aqui. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é grandioso, grandes coisas o Senhor tem feito em todo o tempo. Pai, nós queremos falar, Deus, que a sua palavra ela é grandiosa, ela é digna, e é pela sua palavra que nós estamos aqui essa noite. Fala aos nossos corações, ministra, Senhor, cada jovem. Desde a hora do louvor, desde a oração pré-culto, nós estamos declarando vida, Senhor, e oro por vida hoje, que toda tristeza, todo desânimo, todo espírito de morte, bata em retirada agora no nome de Jesus. Mas Pai, que a Tua vida esteja aqui conosco hoje, a Sua vida invada os nossos corações, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. João 1, de 1 a 14, fala o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio da verdade. Aqui a gente vê o testemunho acerca de Jesus, de como Ele veio ao mundo para ser o nosso Salvador, mas a gente vê algo muito mais amplo. Esse texto de João nos dá um overview, uma visão de cima, de o que é o reino de Deus. O reino de Deus trata do próprio Deus se tornando homem. O Filho, aquele que era chamado de Filho único de Deus, ele vem habitar entre nós, para nos conectar novamente com o Pai. Cara, o resultado principal da obra da cruz, o objetivo de Jesus, é a nossa salvação, para que nós pudéssemos ser um com Cristo e um com o Pai. A unidade, dar valor para a unidade, é dar valor para a obra da cruz. Não tem como eu conhecer a Cristo, não tem como eu aceitar a obra da cruz, sem aceitar a unidade com o corpo de Cristo. Porque a minha salvação não é algo que acontece apenas comigo. Sim, a salvação é individual. Sim, a salvação depende de uma decisão pessoal. Mas a salvação é algo que só acontece através do meu irmão mais velho, através de Jesus. E Jesus, ao expressar a obra da salvação, a Bíblia, quando ela vai contar a história de que Deus veio ao mundo e habitou entre nós, faz questão de, além de falar do Deus Pai, além de falar do Deus Filho, fala de um homem chamado João. Falando de João Batista aqui, primo de Jesus, inclusive, um homem comum,
um homem que era usado por Deus. Fala de que Deus, sendo suficiente nele, Jesus, tendo todo o poder desde a criação, e é estabelecido que tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que há teria sido criado. Ainda assim, na sua misericórdia, ele envolve pessoas comuns nesse plano. Ele envolve homens e mulheres comuns nesse plano. Até os mais esquisitos, como era João Batista. João Batista, um homem esquisito, com aquele seu jeitão. E cara, isso me mostra que no reino de Deus, na obra de Deus nessa terra, a obra que é efetuada apenas pelo poder dele, apenas pela graça dele, é ele que move. Ainda assim, ele abre espaço para pessoas como eu e a você. Quando conhecemos a Jesus, somos conectados ao corpo de Cristo, e conectados ao corpo de Cristo, ele abre espaço para um papel a eu cumprir nessa obra. Hoje eu quero começar essa série de unidade. A gente vai nos preparar para voltar às células com tudo. Eu não quero que você volte para a sua célula apenas para participar. A gente vai voltar com as células presencialmente. Você não vai estar lá só de corpo presente. Você não vai estar lá apenas porque, sei lá, eu faço parte de uma igreja em célula, eu tenho que estar lá para participar de um ministério, para participar da vida da igreja. É muito mais do que isso. Você vai estar lá com entendimento, entendendo o propósito de estar lá. Mas mais do que isso, você vai estar lá com um propósito do Senhor. O Espírito Santo vai te movimentar, vai te mover para você cumprir um papel. Abra comigo em João, livro de João. Agora outro João, não estamos mais falando do João Batista, estamos falando do discípulo de Jesus. João 17. Eu quero ler os versículos a partir do 20, que fala o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Vamos começar falando aqui sobre o quadro maior. O quadro maior da unidade. Quando a gente fala de unidade, quando a gente fala de se conectar com o corpo de Cristo, quando a gente fala de você estar conectado a uma célula, quando a gente fala de você participar do culto da rede jovem, quando a gente diz de você se conectar num ministério, servir outros irmãos, encontrar o seu papel aqui na igreja, muitas vezes a nossa primeira coisa que a gente imagina é naquilo, é na coisa pequena. Eu preciso estar na célula porque, sei lá, me colocaram nessa célula, então vou aqui, não vou faltar para honrar o meu líder. Ou porque se eu não vier na banda, vai faltar um baixista. Porque estão precisando de gente para filmar, então estou nesse ministério. Eu vou ir no culto porque é isso que os crentes fazem no sábado à noite, eles vão no culto. E às vezes a gente fica ali com o olhar na coisa pequena. Meu irmão, tem um princípio muito mais amplo. A gente precisa olhar para o quadro maior. Você parou para perceber que Jesus, o Criador daquelas imagens que a gente viu aqui no começo, dos céus, das estrelas, do universo, das galáxias, Ele compartilhou da glória dele comigo e com você? A gente leu aqui: eu dei-lhes a glória que a mim me deste,
eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus compartilhou essa glória maravilhosa que só há em Cristo, que só há em Deus, que só há no Senhor único verdadeiro. Ele compartilha comigo e com você. E aí o texto prossegue dizendo, eu dei-lhes a glória que me deste. Por que Deus nos deu da sua glória? Para que sejam um, como nós somos um. Para que sejam um, como nós somos um. Quando nós nos conectamos com Jesus, mas nós precisamos tirar da frente, tirar da nossa mente, amassar, jogar fora todo aquele pensamento de que a minha vida com Deus se trata simplesmente de eu e Deus. Não é verdade. Não é verdade. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui é que Ele compartilhou da sua glória para conosco, para que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Ele não está falando simplesmente de nós sermos um com Cristo. Ele está falando de nós sermos um entre nós, com o corpo. Então, quando a gente fala de unidade na igreja, nós estamos falando do privilégio de fazer parte deste reino. E cara, se eu e você, a gente parar para avaliar, tudo aquilo que nos desconecta do corpo de Cristo, são situações de picuinha, são coisas pequenas. O que me desconecta do corpo de Cristo é que a pessoa falou comigo de uma maneira que eu não gostei. O que me desconecta do corpo de Cristo é porque eu acho que as pessoas não compreendem os meus sentimentos e a minha forma de ser, da maneira que eu gostaria de ser compreendido. O que me desconecta do corpo de Cristo é que eu não estou achando que o estilo daquela música ou do que meu líder prega na célula ou qualquer coisa. É que o que desconecta no corpo de Cristo é porque o que um irmão postou nas redes sociais, ele apoiou uma linha ou uma causa que eu acho que não é a mais adequada, então eu vou me desconectar do corpo de Cristo por causa disso. Já percebeu que tudo aquilo que vai nos desconectando do corpo, nos desconectando do reino, são coisas picuinhas. Mas pelo contrário, tudo aquilo que me conecta ao corpo de Cristo, são coisas maravilhosas. Eu tenho o privilégio de fazer parte de um mover na terra que restaura famílias. Eu tenho o privilégio de me conectar ao movimento de Deus na terra que liberta os drogados da droga. Eu tenho o privilégio de me conectar com o movimento de Deus na terra que dá esperança àquele que estava a ponto de tirar a própria vida. Eu tenho o privilégio de me conectar com o mover de Deus na terra que traz restauração para a alma daquela que foi abusada. Eu tenho o privilégio de me conectar com o mover de Deus na terra que faz daquele que estava morto no pecado e destinado ao inferno a encontrar um caminho para a vida eterna com Cristo. Se por um lado o que me desconecta são picuinhas, o que pode me conectar são coisas eternas e celestiais. Por isso, meu irmão, para eu me manter conectado, para eu me manter em unidade, eu preciso olhar. Esse termo em inglês fala de olhar o big picture. Olhar o big picture fala de eu parar de olhar para um pedacinho. Na verdade, deixa eu inverter o início da frase aqui. A minha esposa, com 5% da ajuda minha e da Emily, completou hoje um quebra-cabeça de 1000 peças. E cara, quando ela começou, eu falei, cara, é impossível terminar esse negócio. Eu não ia conseguir. Parabéns pra Tari, cara. E era um quebra-cabeça lá que tinha um monte de coisa, um monte de peça parecida. Tipo, era uma imagem que tinha
várias imagens iguais em vários lugares diferentes do quebra-cabeça. Então, uma pecinha podia estar em 5 lugares diferentes. Então, era um negócio absurdo difícil. E aí, ela postou no Instagram dela, se quiserem olhar. Não postou? Não postou ainda. Ela vai postar hoje no Instagram dela, vocês podem olhar. Pra vocês verem que é complicado pra caramba. É claro que, engraçadinho do jeito que eu sou, quando estava faltando poucas peças, eu peguei uma e escondi no meu moletom. Aí ela foi. Não acredito, tá faltando uma peça. Mas daí eu entreguei a pecinha que faltando, depois de ter um mini infarto. Você, olhando para apenas uma pecinha daquela, não é uma imagem bonita. Não é algo que faz sentido. Mas depois de ter as 1000 conectadas, você olha e fala, uau. Já, quando ela terminou, eu falei, amor, vamos enquadrar esse negócio, vamos fazer disso aqui um quadro, dá para fazer, olha que bonito e tal. E o reino de Deus, ele é assim. Nós precisamos olhar para o quadro maior. E tem tanta gente, às vezes se desconectando por causa de uma pecinha, de um quebra-cabeça de 1000 peças. E, meu irmão, talvez aquela uma pecinha nem é para você mesmo. Não fica se apegando a essa uma peça. Olha as outras 999 que talvez você se conecta. Eu e você, nós precisamos olhar o quadro maior. Sabe por quê? Quando a gente olha o quadro maior, a gente começa a entender o propósito das coisas. Quando eu olho o quadro maior da célula, eu começo a entender o motivo de se fazer célula. Lá na célula, o solitário, ele começa a encontrar pessoas que vão andar com ele. Sabia que um dia eu já fui um adolescente muito tímido. Um adolescente tímido que tinha dificuldade de fazer amizades. Eu me lembro de quando eu comecei a vir na igreja. Quando eu comecei a vir na igreja, eu e toda a minha família, a gente se converteu. Eu tinha 14 anos. Um casal prontamente começou a fazer o guia discipulado da época com os meus pais. Uma jovem prontamente, minha irmã tinha 17 anos, uma jovem prontamente começou a fazer o guia discipulado com a minha irmã. E ninguém começou a fazer comigo. Eu tive que ligar aqui na igreja, pedindo, olha só, eu e minha família começamos a ir na igreja, começaram a discipular meus pais, começaram a discipular minha irmã, e ninguém começou a me discipular. Aí eles mandaram o funcionário da manutenção da igreja, para começar a fazer discipulado comigo. Mas demorou então para eu começar a frequentar uma célula. Eu fui no encontro com Deus antes de ir para uma célula. E na época isso era possível. Aí, quando acabou o encontro com Deus, no culto de volta do encontro com Deus, pastor Francisco, que na época se chamava Chicão, me convidou para ir na célula dele. Ele falou, você vai a uma célula? Não, na verdade foi a pastora Mari que me convidou para ir na célula do Chicão. Você vai a uma célula? Não vou. Ah, então, meu marido aqui, não sei se não, era namorado ainda. Meu namorado tem uma célula, tal, assim, de adolescentes, você vai gostar. Era no sábado, às 10 da manhã, aqui no Bairro Alto. Um problema é que eu tinha acabado de mudar há pouco tempo para o Xaxim. Então eu estava morando no Xaxim. E a célula era sábado, 10 da manhã, no Bairro Alto. Mas me convidaram, eu falei, não, eu vou, pode deixar, eu vou na célula. Daí eu conversando ali com o Chicão, ele falou, onde você mora? Estou morando agora no Xaxim dele. Eu também moro no Xaxim, olha só. E eu vim aqui para a célula, vai ser legal e tal. Beleza. Isso era domingo à noite. Então sábado que vem, tal, às 10 da manhã. Fomos embora. Só que a gente não combinou. Ele não passou endereço, não deu os detalhes. E no longínquo universo do ano de 2001, não existia praticamente internet. Existia internet, mas assim, existia, mas não existia. Não era um negócio normal. Era só num computador, numa tela de tubo, que poucas pessoas tinham. Não tinha o telefone dele. A gente não conseguia encontrar as pessoas. Você não tinha como stalkear, procurar a pessoa no Instagram. Não existia isso.
E aí, cara, chegou sexta-noite, chegou sábado, falei, e aí, o cara me convidou para ir para a célula, mas eu não sei, né, tal. Bom, ele falou que a célula é no Bairro Alto, às 10 da manhã. Ele falou que ele também mora no Xaxim. Se ele for de ônibus, ele vai pegar o Inter 2. Ele é o líder da célula. A célula às 10, ele deve chegar mais cedo. Então, ele deve chegar lá pelo menos umas 9h30. Leva para ir de ônibus no sábado, aqui do Xaxim para o Bairro Alto, e levar 1h15 de ônibus, mais ou menos. Bom, vou pro tubo do Inter 2. Fui umas 7:45 pro tubo do Inter 2. E fiquei parado lá esperando. E 1h ele vai aparecer por aqui. E, cara, deu certo. 1h, o Chicão, ô cara, o que você está fazendo aqui? Eu tô te esperando para ir para a célula. E fui para a célula. Cara, cheguei lá, encontrei uma pesada que não tinha nenhum tipo de relacionamento. Não conhecia, nunca tinha falado, nunca tinha conversado. Mas ali, o Senhor me plantou. Ali o Senhor me conectou. Eu precisei pagar preços, porque quando você chega na igreja, você é novo, a galera que já está ali, ele já tem o seu jeito, ele já tem as suas próprias conversas, ele já tem os seus assuntos, a vida já está acontecendo, eles já estão envolvidos na igreja, um fala, o outro completa, eles pensam, eles fazem as coisas juntos, etc. E você está chegando, tá ligado? Agora, por alguém que já esteve nessa posição, nós precisamos pagar o preço para nos conectar, pagar o preço pela unidade. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a colar naquela pesada. Eu comecei a estar todos os sábados ali na célula. Eu comecei a me aproximar, pagar o preço para ser amigo deles. De repente, eu fazia parte do grupo. Nosso grupo tinha até uma nomenclatura, que nosso grupo de adolescentes até tinha uma nomenclatura naquela época, era os Pokémon. A gente era o vilarage da igreja. Sacou? Era os Pokémon. Os adolescentes que davam problema, era a gente. Aí, cara, de repente nossa pesada, nossa galera foi aumentando, foi mudando, a gente passou a ser conhecido como Piazada e Peruca. Porque a gente era a piazada da igreja, mas tinha um cara que o apelido dele era Peruca. Ele falava, cadê a piazada? Não, tem a piazada e o Peruca. Daí a gente era o Piazada e Peruca. Era um grupo conhecido na igreja. A gente fundou o primeiro time de futebol da Rede Jovem, que era o Mega Mess, Futebol e Alegria. O futebol e alegria é porque a gente só perdia. A gente nunca ganhava nada. Então a gente falava, já que a gente não ganha nada, vamos pelo menos nos divertir. Depois eu passei a ter a minha própria célula. Na minha própria célula a gente fundou o nosso próprio time, Esmaga. Cadê o Léo? Foi um campeão de uma Campáscoa, né, Léo? Aí, o Doug, cadê o Doug? Tá aí. O Doug foi campeão junto com a gente, nosso zagueirão. Tá aqui. Daqui 2 semanas eu vou trazer uma foto daquela galera, daquela célula. E cara, através desse grupo, através dessa galera, eu comecei a criar raízes na igreja. Eu comecei a me envolver. Mano, vou fazer esse ano 22 anos que eu estou aqui na igreja. E graças a me conectar, a me ligar a pessoas, eu amo ao Senhor Jesus. Sempre amei ao Senhor Jesus. Do dia que eu me converti, eu amei a Jesus e nunca deixei de amar a Jesus. Mas sabe, eu aprendi a amar a igreja também. Eu amo a igreja de Cristo. Eu amo a igreja. Cara, eu amo isso daqui, ó. Eu amo estar num culto. Eu amo olhar para vocês. Eu amo as pessoas que eu nem conheço. Tem gente aqui na jovem que eu nem conheço ainda, mas eu amo você, meu irmão. Eu amo esse lugar. Cara, eu amo esse lugar. Estou há 22 anos aqui. Toda semana. Eu amo cada metro quadrado desse lugar. Eu já dormi aqui mais de uma vez. Joguei videogame no telão. Como adolescente, ficava aqui, às vezes até muito tarde. Estava tarde demais para ir embora a pé no Bairro Alto. Dormia aqui. Não dá ideia, né? Na época podia. E sabe,
fazer parte de uma célula, pagar o preço para estar numa célula, ir mais cedo para o tubo, sem saber se o líder daquela célula ia aparecer lá mesmo ou não. Era muito mais do que simplesmente a minha igreja está me falando que eu preciso estar numa célula. Foi o caminho usado por Deus para eu deixar de ser uma pessoa solitária e passar a ser uma pessoa conectada. Então, quando a gente fala de unidade, a gente precisa olhar o plano maior, precisa olhar o big picture da coisa. Sabia que depois que eu me converti, todos os empregos que eu tive foram indicações de pessoas da igreja? Sempre. Mano, o Senhor, Ele usa. E eu estou falando de célula, mas vai mais do que célula. Eu preciso pagar o preço para me conectar, por exemplo, no culto. Eu preciso entender que quando eu venho cultuar ao Senhor, eu preciso dar um passo atrás e falar, cara, a Rede Jovem é mais do que um lugar que eu vou no sábado, porque meu líder mandou uma mensagem de WhatsApp no meu grupo, no grupo que eu participo. Gente, vamos lá, não fica olhando para uma pecinha do quebra-cabeça. Olha para a imagem inteira. Vamos nos lembrar que Jesus ia ao templo, que a igreja primitiva se reunia de casa em casa e se reunia no templo. Vamos lembrar que esse é o lugar que eu venho para cultuar ao meu Senhor. Vamos começar a olhar para cada elemento do culto, não apenas olhando, não gosto tanto de música agitada, então eu vou ficar esperando a música que eu gosto. Cara, não se trata de mim. Tem gente que pensa que o Morada escreveu aquela música para ele, tá ligado? E a porta aberta é você, a tempestade é você, a música animada é você. Meu irmão, não é você. Chegou aqui na música animada, deixa eu te ajudar uma coisa. É um momento para a gente, como jovens, celebrar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós vivemos uma fase, uma estação, um momento, um período, uma geração que luta contra a tristeza, que luta contra a ansiedade, que luta contra a depressão, que luta contra ambientes de escuridão. Tem muito jovem que, eu e a Thaís estava até ali na hora do louvor, falando disso ali, compartilhando um com o outro, orando um com o outro, porque a gente acabou de passar ali de 10 dias de isolamento, e assim, eu vou te falar, foi um tempo maravilhoso, esses 10 dias de isolamento, foi maravilhoso estar com a minha família, estar fechado em casa com a minha família, foi maravilhoso, foi gostoso demais, tive mais tempo com os meus filhos, mais tempo com a minha esposa, a gente recebendo de Deus, a gente aproveitando, mas eu sei que tem jovens aqui, que se você viveu o isolamento na sua casa, se você está na sua casa, talvez para você é um tempo de muita tristeza, porque o ambiente do lar é difícil, é duro, é complicado, é opressivo. Então quando a gente entra num lugar para louvar ao Senhor, meu irmão, eu vou pagar o preço para louvar ao Senhor. E eu quero te falar, você precisa entender a função da música animada, da música agitada. É uma música que proporciona um ambiente de alegria, e nós precisamos estabelecer um ambiente de alegria no nosso culto ao Senhor Jesus. Mas pastor, às vezes eu chego e eu estou mal, eu também. Mas é nessa hora que eu aprendo com Davi. Salmo 42, é um dos salmos mais lindos da Bíblia, um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde estás? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus.
Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e nos montes do Hermon, do outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. E eu me lembro de quando, há mais de 3 anos, tentando realizar um dos maiores, se não o maior sonho da minha vida, que era de ter filhos, e vindo ali, diagnósticos de que não ia poder ser pai, de chegar aqui, que a minha alma esmigalhada, lutando com Deus. Por que, Senhor? Por que eu não posso ser pai? Mas entrando aqui, começando o tempo de louvor, eu olhar para a minha alma e falar, por que se abates, ó minha alma? Eu te ordeno agora, louva ao seu Senhor. Eu me lembro de entrar aqui nesse salão, lutando contra a ansiedade, em semanas de ter, crise de pânico durante a semana, de chegar aqui com a minha alma esmigalhada, passando noite chorando, vindo para a sala de oração, basicamente só para chorar, mas entrando aqui na hora do culto da Rede Jovem, e quando vinha o primeiro acorde da primeira música agitada, eu olhar para a minha alma e falar assim, por que está abatida a minha alma? Louve ao seu Senhor. E quando nada de mim queria louvar ao Senhor, mas tudo em mim prestava louvor ao Senhor, essa obediência, ela começava a ser transformada em alegria. Essa obediência começava a ser transformada em refrigério para minha alma, para o meu espírito, e a encontrar o Senhor nos dias da minha angústia, encontrar a alegria do Senhor, e eu perceber que a minha força não está na minha maturidade emocional, na minha inteligência emocional que eu consigo através de um curso, perceber que a minha força está na alegria do Senhor, e a alegria do Senhor, ela não é apenas algo que acontece nos dias onde eu conquisto aquilo que eu queria conquistar, onde eu vivo os meus sonhos, os meus planos, quando o meu mindset está lá nas conquistas. Não, eu vivo a alegria do Senhor quando eu ordeno no dia bom ou no dia mau, alegra-te a minha alma e presta um culto ao seu Senhor. Nós precisamos entender, dar um passo para trás, começar a olhar o quadro maior das coisas. Eu vou estar conectado a um culto, eu vou estar conectado à Rede Jovem, a liberdade que há na adoração. Gostei muito do que a Renata fez aqui hoje, nos guiando na adoração. Em certo momento ela falou, olha, vamos dar um tempo aqui para o Espírito Santo falar conosco, e a gente precisa fazer isso, ser intensos na alegria, no louvor, ter a liberdade na adoração, se derramar aos pés do Senhor, permitir que essa palavra aqui, ela seja enterrada dentro de mim, enraizada dentro de mim. E é com esse entendimento que eu vou me preparar desde já para a volta das células. Eu vou voltar para as células dia 5 de março com entendimento. Quando tiver a hora do louvor da célula, eu vou ter entendimento. Quando tiver a pregação da célula, eu vou ter entendimento. Eu vou vir para o culto com entendimento. Você que está aí pelo Campus Live, por qualquer motivo, quando você voltar para o culto presencial, você vai voltar com entendimento. Você não está vindo só para uma reunião qualquer, você está vindo para um culto ao Senhor, amém? Vamos que vamos. Na unidade, eu conheço mais do meu chamado, para que eles sejam perfeitos em unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os que tens amado, e que os tem amado a eles, como tens amado a mim. Olha só, isso que não tinha preparado, mas o Senhor falou agora comigo. Deus Pai amava tanto ao Filho, que enviou ao Filho. Ele amava tanto ao Filho, que enviou ao Filho. O Senhor, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele te envia para você viver um chamado, para você viver um propósito. Então estar em unidade com o corpo de Cristo, com a igreja local, com uma célula, é uma plataforma para ser enviado, para cumprir um chamado. Esse texto que fala da unidade, diz para que o mundo conheça, para que o mundo creia. Ora, como o mundo vai crer se não ouvir? E como vai ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não há como eu ter unidade plena com Cristo e com o Pai, sem expressar o amor dele, servindo ao corpo de Cristo. Quando eu sirvo na célula, quando eu sirvo na rede jovem, quando eu sirvo no ministério, no culto de domingo, as crianças, adolescentes, eu estou expressando o amor de Deus por mim. Mais do que expressar o meu amor por Deus, que às vezes a gente faz, pensando até que Deus está devendo para a gente. Pô, estou sendo ponta firme lá na célula, olha aí a Deus. E sim, é uma expressão do nosso amor, é uma maneira de a gente demonstrar o nosso amor por Cristo. Agora, é muito mais uma expressão de Deus para conosco. Sabe por quê? Como pai, eu sei que sempre que eu deixo a Emily, a gente fez um bolo essa semana que foi maravilhoso, inclusive, bolo de chocolate branco, ficou delicioso. Quando a gente vai fazer nosso bolo lá, a Emily queria cozinhar com a gente. A gente pôs um aventalzinho de cozinheira nela, ela veio participar, ajudar ali, preparar um ingrediente, colocar outro na forma, a untar. Quando a gente faz isso e permite ela a participar da nossa obra, a gente está fazendo isso porque a gente ama ela. Porque seria mais fácil fazer aquele bolo sem uma criança de 5 anos ali em volta dos ingredientes, das coisas, etc. Não, aí não, com calma, põe mais devagar. É uma expressão do amor do pai para com o filho, envolver o filho na obra. Jesus, ele poderia ter continuado sendo apenas o filho unigênito do pai, e toda a obra seria completa nele, mas ele decide ser o filho primogênito, para que todos os outros irmãos, para que todos os outros filhos pudessem ser envolvidos nessa obra, pudessem ser conectados nessa obra. Então, uma das principais demonstrações da minha unidade com Cristo é eu me envolver na obra de Cristo. Portanto, quando eu me envolvo lá na célula, quando eu sirvo ao meu líder, quando eu sou um discipulador ativo, quando eu me apresento e falo, líder, e aí, o que a gente vai fazer nessa festa das células? O que a gente vai fazer diferente? Cadê a nossa camiseta? Vamos movimentar, até essas 5 pessoas que não estão mais vindo para a igreja, vamos conectar elas, vamos ligar para elas, para que eles venham na festa. Quando eu faço isso, eu não estou fazendo isso para que, simplesmente, vou fazer isso para que a minha igreja ganhe, para que meu líder de célula ganhe. Eu estou fazendo isso porque eu quero receber do amor de Deus. Conforme eu sou usado pelo Senhor, eu me sinto amado por Ele, porque Ele me deu o privilégio de fazer parte da maior obra que a humanidade já viu. Todos nós temos o sonho, o desejo de fazer parte de algo grande. Todos nós desejamos
temos ambições. Sabe por quê? Deus colocou isso em você. O Senhor te criou com essa característica, para que você desejasse os planos e os sonhos de Deus. E conforme eu vou fazendo parte, às vezes é como a criança fazendo o bolo ali. Às vezes eu vou dar bola fora. Conforme eu sirvo, às vezes eu vou fazer coisas que eu não deveria fazer. Inclusive, vamos fazer algo divertido aqui, ó. Pega seu celular, se você pode. Entra lá no Instagram da Rede Jovem. E a gente fez um post agora há pouco, com uma foto ali de uma célula. E a seguinte legenda: qual o maior bola fora que você deu ou viu alguém dar na célula? Conta aí pra gente. Escreve aí agora o maior bola fora que você deu na célula, ou que você viu alguém dar. Enquanto eu conto dois. Um de uma célula que eu participava e um da célula que a Tari dava. Do que eu participava foi o seguinte, cara, um amigo meu deu um bola fora, cara. A gente estava na célula, nessa célula que eu participava do pastor Francisco, célula do Chicão. E aí, era na sala do amigo nosso, e um dia a gente chegou lá na sala, e sei lá, a mãe dele ia fazer alguma coisa na sala, aconteceu alguma coisa que não deu para ser na sala, foi no quarto dele. O quarto dele tinha tipo um beliche assim. E aí então, uns estavam sentados na cadeira, uns estavam sentados na cama de baixo, e outros sentados na cama de cima do beliche. E aí, cara, cama, parte de cima que ninguém está vendo, um travesseirinho para encostar a cabeça, aquela coisa. Líder de célula está ali e fala assim: ô fulano, lê aí, sei lá, Salmo 42:1 para a gente. Quando todo mundo fica em silêncio para ouvir o fulano, lê o Salmo 42:1, o fulano daquela roncada, mano, no meio da célula, velho. Aí todo mundo começa a rir, mas começa a rir baixo, porque ninguém queria acordar ele, porque queria ouvir ele roncar mais, tá ligado? Foi bom demais, mano. Nossa, ele ficou bravo pra caramba, cara. Deu uma bronca nele. A Tari, uma vez, fazia célula na casa de uma pessoa. Aí, pá, chega na hora da célula, com a galera da célula, né? Vão lá, bate, aperta a campainha, bate palma, grita o nome da anfitriã, fala, tenta fazer sinal de fumaça. Não tem ninguém em casa. Tá ela, a galera da célula, chegando pra célula, e a anfitriã, sei lá, foi passear e esqueceu de avisar a galera. O que ela faz? Foi para uma escadinha na frente do terminal, sentou ali na frente do terminal do bairro Alto com a galera e fez a célula ali. Uma furada, uma mancada, né, cara? Se é o anfitrião da célula e faltar a célula sem avisar, não rola, meu irmão. Vamos ver. E aí? Diz aí. Qual foi? Ah, olha aqui, ó, confessando. Wagner. Eu ficava refletindo durante a célula, com os olhos fechados. E meu líder, @ThiagoBorgesT7, insistia que eu dormia e ficava irritado. Ficava mesmo porque dormia, o safado. Dormia, cara. O Wagner, uma época eu proibi ele. Tinha um lugarzinho, eu tinha um puff, que eu proibi o Wagner de sentar lá. Wagner, você não pode sentar aqui. Porque ele dormia. Ele nega, mas ele dormia. Mickey, já dormi na sala onde estava rolando a célula. E era a célula do Fafá. Ô, Mike, tá aqui, Mike? Eu tá online, cadê? Ah, tá aí, ó. Dormiu na célula do Fafá, mano. Olha só, safado, um bando de dorminhoco, cara. O Estevão, olha aí, Estevão. Já preguei a palavra da semana errada. Ou seja, foi a mesma palavra por 2 semanas na célula. Oi, Estevão. Ou seja, você pregou a que já tinha sido na semana anterior, ou alguém pregou de volta a sua na semana seguinte? Mas a pessoa, semana que vem, pregou a sua, que você que pregou errado antes. Olha aí, mas a pessoa não estava prestando atenção nessa palavra então, né? Se não ia se ligar. Manda Maria. Em um retorno das células, eu esqueci de levar o Uno para jogarmos. Isso que as meninas... Pô, esquecer o Uno é mancada, Amanda. Esquecer o Uno é mancada, Leandro. Ai, tô com medo de ler. Vou ler antes em voz baixa, e depois eu vejo. Ok. Tinha um maluco na minha célula, e ele começou a expor uma situação dele, mas ele falou uns 20 palavrão, tudo na mesma frase. É o mesmo que falou palavrão aqui, ao vivo, na Rede Jovem? É outro. Vocês sabem essa história ou não? Muitos não sabem? Então eu vou contar para vocês.
Era uma festa das células, eu acho, até inclusive. Era uma festa de jovem. Era a festa das células, né, Bruno? É isso? Era a festa das células. O Leandro trouxe um amigo. Ele está aqui, o amigo? Eu posso... Não está aqui? Espero que não esteja ouvindo, não vou falar o nome. O Leandro trouxe um amigo dele, cara, para a rede jovem. E todo mundo sabia, a galera já sabia que o Pia falava bastante palavrão. Mas é isso aí, é esse aí que você tem que trazer para a igreja mesmo, tá certo, tá? Aí, cara, o pastor Flávio, ele cometeu um erro parecido com esse que eu estou cometendo, mas ainda estou filtrando um pouco aqui. Ele chamou a galera, assim, alguém aleatoriamente para vir falar aqui no microfone, aqui na frente. E foi lá e pá, pegou o amigo do Leandro. Quando veio, todo mundo ficou tenso. Porque a gente sabia que o cara falava palavrão, tá ligado? Aí, mano, o cara começou a falar não sei o que, aí ele armou uma frase e todo mundo, vai falar palavrão. E ele não falou, todo mundo, ufa. Aí a próxima palavra, pá, mandou um palavrão. Aqui ao vivo. Mateus Meira, Biro dormiu na célula. Olha só, cadê? O Biro tá aí ou não? Tá dormindo. Vamos lá, Mateus Bronx. Veio pelos comentários, ok. Muito bom. Cara, às vezes vai rolar bola fora na célula, teu líder vai dar bola fora com você, você vai dar bola fora com o seu líder, vai rolar bola fora no ministério, vai rolar bola fora onde você for servir, vai acontecer, faz parte, mas mano, continua conectado, continua servindo, é isso que nos conecta ao Senhor Jesus, a unidade, paga o preço pela unidade, sabe por quê? Volta para cá, quando eu desenvolvo essa habilidade de olhar o reino de Deus na sua amplitude, e entender o que significa essa conexão da célula, do culto, quando eu dou passos práticos para o meu chamado e começo a servir, essa combinação, ela começa a trazer evidências do reino. Então, o olhar amplo, mas o chamado, ele vai trazer algumas evidências. E as evidências do reino. Não, pessoal, esse é o slide errado. Não é essa evidência, não. Evidências do reino. Agora sim. Porque a unidade, ela é acompanhada de evidências. 1 Coríntios 3, 4 a 8 diz, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Cara, ter uma vida conectada, ter uma vida em unidade, quando nós estamos juntos aqui, sendo um, não é pelo nosso próprio trabalho, não é porque a gente é bom, não é porque tem Paulo, não é porque tem Apolo, mas sim, tendo Paulo, tendo Apolo, o Senhor opera e traz a evidência do crescimento, Cara, a sua célula, a célula que você participa, você precisa sonhar com ela crescendo. Você precisa sonhar com a sua célula crescendo. Mas por que, pastor? Cara, eu não combinei com eles, não pedi isso para eles antes, mas eu vou fazer. No começo do culto aqui, eu orei com o Gui Meira, né? Ele veio aqui pedir para orar com ele, eu orei com ele. E quem trouxe hoje o Gui Meira, aqui, fazia tempo que o Gui não via para a igreja, né, Gui? Estava quebradão, precisando do Senhor. E quem trouxe o Gui hoje? O Estevão. Mas sabe quem trouxe o Estevão para a igreja? O Gui Meira. E sabe como que eles começaram
a se conectar? Porque um outro piá, lá na escola, quando eles eram adolescentes, no intervalo da escola, ele começou a fazer uma mini célula no intervalo. E lá o Estevão se conectou. Aí o Gui trouxe ele para a Rede Jovem. E hoje o Estevão trouxe o Gui para a Rede Jovem. E hoje eu tenho 2 jovens aqui ouvindo a palavra. Um firmado na rocha, compartilhando na hora das ofertas, dando seu testemunho. O outro recebendo a esperança que ele estava precisando para receber. Porque em nome de Jesus hoje, Gui, a porta de esperança que você estava precisando se abriu na sua vida. Sabe por que eu quero sonhar com cada célula crescendo? Porque cada jovem que entra lá na célula que você participa e começa a ser discipulado por você, está deixando de ser discipulado pelo inferno. Porque cada jovem que entra aqui, né, e senta numa cadeira, sabe por que eu quero essas cadeiras todas preenchidas? Porque cada jovem a mais, cada menina sentada aqui, no sábado à noite, é uma menina a menos se entregando para o mundo no sábado à noite, tendo a sua autoestima destroçada no sábado à noite. Sabe onde eu quero as meninas? Compartilhando aqui, pregando nesse púlpito no 7x7 e arrasando, que nem todas que vieram pregar aqui semana passada fizeram. Sabe por que eu quero essa igreja aqui lotada de jovem? Porque cada jovem sentado aqui, ouvindo a palavra de restauração, é um jovem a menos lá fora enchendo a cara e se perdendo para o inferno, para o diabo. É jovens entrando aqui e criando perspectiva. Quantos jovens, assim como eu, só tiveram perspectiva de fazer um ensino superior, de ter uma vida transformada, porque entraram nessa igreja aqui e começaram a conhecer uma perspectiva diferente? Quantos jovens, assim como eu, tiveram essa perspectiva transformada? E essas vão ser as evidências do reino dos céus. Fica de pé no seu lugar. É isso aí, pessoal. É o seguinte: nós vamos nos preparar para a volta das células. Nós vamos fazer esse negócio direito. A gente não vai fazer de qualquer jeito. Por isso, a partir do próximo sábado, a intercessão que comanda a nossa oração pré-culto, ela vai começar a convocar algumas células para estarem na oração pré-culto. Cada sábado, a gente vai ter pelo menos uma célula convocada para estar junto à intercessão. A intercessão vai continuar nos direcionando, nos liderando na oração pré-culto. Mas sempre vai ter pelo menos uma célula convocada para vir já estar preparando o culto com a gente. A gente vai ver as células começar a se movimentar em cada etapa do nosso culto. A gente vai ver você se conectando com o seu líder, se preparando para o dia 5 de março. A gente vai construir essa festa juntos. Não vai ser uma festa que o pastor Tiago vai fazer para as células da Rede Jovem. Não. Vai ser uma festa que as células da Rede Jovem vão construir juntos para celebrar o seu entendimento de por que nós nos reunimos em célula. Eu quero fazer um pedido. Os assessores aqui, ó, levantem a mão aqui, ó, todos aqui, Wagner, Jéssica, isso, levanta a mão. Se você não faz parte de uma célula ainda, olha para cá. Aqui estão os nossos assessores, tem eu, tem a pastora Tari, tem os nossos coordenadores, o Wagner, a Jéssica. Se você não faz parte de uma célula ainda, assim que acabar o culto, você vai vir falar com essa galera aqui, ó. Eles estão sentados aqui na frente com um propósito. Eles vão continuar, acabou o culto, eles vão continuar aqui, esperando você. E você vai vir conversar com eles para se conectar numa célula. Eles vão achar uma célula ideal para você. Agora, talvez, assim como eu, você chegou um dia aqui e ainda está desconectado. Eu estive num momento desconectado. Eu tive que passar por esse processo de me engatar com a galera. Mas talvez você ainda está no começo desse processo.
Quero pedir, você não vai embora ainda, continua no seu lugar, o culto já está quase acabando. Talvez está no começo desse processo. Quem sabe você ainda nem entregou a sua vida para Jesus. Você ainda nem fez uma oração declarando que Ele é o seu Senhor, que Ele é o Salvador da sua vida. Se esse é o seu caso, hoje a gente quer te dar a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. Talvez você está afastado do Senhor, e você também está precisando de uma porta de esperança na sua vida. Quem sabe você também estava meio desconectado com Deus, e quando eu falei aqui que Jesus, Ele morreu na cruz para nos trazer unidade novamente com o Pai, você fala assim, cara, é para mim essa palavra, eu preciso me conectar novamente com o Pai. Se esse é o seu caso, a gente vai fazer uma oração declarando isso. Se você está na sua casa agora, se você está no seu trabalho, no hospital, e você precisa tomar uma decisão de mudar de vida de uma vez por todas, repita aí com a gente essa oração. Deixa eu convidar a rede jovem inteira para repetir comigo essa oração. Abra suas mãos onde você está, por favor. Abra suas mãos, todo mundo, mãos abertas. Feche seus olhos comigo. Repita comigo assim essa oração, diga: Senhor Jesus, essa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor viveu, morreu e ressuscitou para me salvar. Eu quero, Senhor, essa nova vida em Ti. Eu declaro que Jesus é o Salvador da minha vida, no nome de Jesus. Se você realmente crê nisso, diga amém.